E aí, turma, tudo bem? Tô aqui tomando um cafezinho do sul de Minas, cafezinho orgânico de lá. Inclusive, o rapaz que produz esse café, primo da minha esposa, ele tem um caso de empreendedorismo muito interessante, porque ele formou em engenharia química e trabalhou muitos anos em multinacional. E aí, desistiu da carreira, né, como engenheiro químico, e foi morar na Nova Zelândia, ficou um tempo na Nova Zelândia, depois foi para a Índia, começou a estudar café, voltou para o Brasil e agora produz esse café extraordinário aqui do sul de Minas. Muito bom mesmo. Pessoal, hoje eu trouxe um tema aqui bem interessante para vocês, que é a estrutura organizacional. É um tema importantíssimo para quem quer abrir uma empresa, ou mesmo para quem quer trabalhar em uma empresa, entender o que é uma estrutura organizacional. A primeira pergunta que eu faço para vocês é sobre o que é uma organização. O que vocês entendem quando vocês escutam essa palavra organização? Pessoal, uma organização nada mais é do que um conjunto de pessoas com objetivo em comum. Então, uma empresa é uma organização, uma ONG é uma organização, né, como o nome sugere, organização não governamental. Um hospital é uma organização, uma escola é uma organização. Então, sempre que você tem um conjunto de pessoas que trabalham ali em equipe, né, vamos dizer assim, com um objetivo em comum, você tem uma organização. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre quais são as estruturas que nós podemos ter dentro das organizações. Se vocês forem abrir uma empresa um dia, vocês vão precisar definir como é que a estrutura da empresa de vocês vai ser, então como a empresa vai funcionar, e daí a importância da gente conversar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula. Então, vamos conversar um pouquinho sobre estruturas organizacionais, ou seja, como é que as organizações funcionam ou deveriam funcionar. Toda empresa, deixa eu ligar o laser aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês. Toda empresa, toda organização, você tem três níveis ali, né, de comando ou de perspectiva. Você tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então eu trouxe isso aqui para vocês em um formato de triângulo, né? Porque geralmente você tem mais pessoas trabalhando no nível operacional e menos pessoas trabalhando no nível estratégico. O que é o nível estratégico? Tá? Geralmente é o nível de presidência, o nível de direção dos diretores, né, ou dos presidentes. Então são pessoas que pensam a estratégia da empresa no longo prazo. Como assim estratégia da empresa no longo prazo? Poxa, como a empresa vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos? O que nós vamos fazer hoje? Né? Quais decisões a gente vai tomar hoje pensando daqui a todo esse tempo? Então, será que nós vamos abrir uma nova filial? Será que nós vamos lançar um novo produto no mercado? Será que nós vamos buscar atender um novo mercado que até então nós não atendemos? Então imaginem vocês aqui no caso da Apple, né, que o Steve Jobs era o presidente, quando ele começou a dizer, não, a partir de agora a Apple não vai fabricar só computador mais, vai fabricar telefone celular também, né, o smartphone. Isso é uma decisão de nível estratégico. O nível tático, pessoal, trabalha com decisões de médio prazo e decisões que têm a ver ali com as estratégias da empresa, mas que também têm a ver com o dia a dia da empresa. Então, o nível tático, vamos dizer assim, ele faz o meio campo entre o hoje da empresa, tá? As decisões, o dia a dia da empresa e essas decisões que são tomadas aí para longo prazo. Então, por exemplo, a maneira como uma fábrica funciona, se vai mudar alguma coisa na maneira como uma fábrica funciona, a posição das máquinas, tá? O sistema de rodízio da equipe que trabalha nessa fábrica, ou um treinamento que você vai executar ali para uma equipe, né, que você considera que precisa ser capacitada, tudo isso é nível tático. Então, tático são decisões do nível de gerência que a gente fala, né?
Então, os gerentes são tomadores de decisão, de maneira geral, de nível tático. E, por fim, nós temos o operacional. Como o nome sugere, operacional vem de operação. Então, as decisões do nível operacional são decisões, de fato, do dia a dia da empresa. Tá? Decisões mesmo de produção ali. Então, uma pessoa faltou no trabalho, quem vai substituir ela? Ou como é que eu vou fazer esse processo produtivo aqui agora, né, na empresa? Então, operacional, como o nome sugere, é a operação mesmo, é o dia a dia, é o cotidiano da empresa. Então, aqui nós temos o estratégico no longo prazo, decisões de alto impacto e longo prazo. O tático, decisões de médio prazo e de impacto moderado. E o operacional, decisões de curtíssimo prazo, curto prazo e de impacto reduzido. Né? Então, nós temos aqui esses três níveis. Qualquer empresa, qualquer organograma que a gente for analisar, ele vai ter esses três níveis de decisão presentes neste organograma. Pois é, pessoal, eu falei para vocês organograma, né? Usei essa palavra organograma. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas o que é um organograma? Organograma nada mais é do que um retrato de como a empresa funciona, ou seja, de quem ocupa os cargos ali dentro daquela empresa, ou quais são as responsabilidades de cada um ali dentro. Então, um organograma, ele demonstra justamente isso. Quais são os cargos e quem é o responsável por cada cargo dentro da empresa. Isso é um organograma. Não confundam a palavra organograma com a palavra fluxograma. É diferente. O fluxograma, geralmente, você utiliza para você demonstrar um passo a passo ou um fluxo de um processo. Então, o que acontece, o passo a passo de como a coisa acontece, tá? O organograma não. O organograma você mostra como a empresa está organizada, como o nome sugere, né? Então, quem ocupa cada cargo ali dentro da empresa. Então, não confundam. Eu digo isso porque muitas pessoas confundem as duas terminologias, né? Organograma e fluxograma. Aqui nós vamos falar hoje de organograma. Então, este organograma que eu estou mostrando aqui para vocês é o sistema mais antigo, né? O organograma é um sistema mais vamos dizer assim, mais tradicional de organização de uma empresa. Nós chamamos esse organograma de organograma funcional ou organograma militar. E vocês podem observar nesta imagem, aqui, por exemplo, você tem a Mira, que é a presidente, ok? O August, que é o cara das finanças, a Angélica de tecnologia, o Alexandre de operações, a Alan, que é da área de marketing, a Flora, que é da área de produção, e o Ian, que é da área de transporte. Ok? Observem duas coisas importantíssimas neste tipo de organograma. Por isso que ele chama funcional militar. Primeiro, que existe uma hierarquia definida. Então, todo mundo que está aqui obedece à Mira, que é a presidente. Eu digo obedece, mas a gente tem uma terminologia na administração que é reporta. O que é reportar? Poxa, eu estou o tempo inteiro informando a Mira sobre o meu trabalho e o que a Mira considera importante ali no nível estratégico, eu tenho que executar aqui no nível tático, ok? Então, olha só, chama militar porque você tem uma hierarquia. Os postos os postos superiores aqui no organograma, eles têm autoridade, vamos dizer assim, para os postos inferiores aqui. Então, o August, ele obedece a Mira, e a outra Mira aqui, ó, que é um outro sobrenome, obedece o August, ok? Então, a Angélica aqui, que é da área de tecnologia, ela tem a April, que é da área de suporte técnico, e o Kale, que é da área de gerência de projetos, que reporta para ela, ok? Até é engraçado, né? Peguei esses nomes estrangeiros aqui, neste exemplo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em uma multinacional na área de alumínio e tem muito estrangeiro trabalhando no Brasil. Vocês não têm ideia do tanto. Então isso é comum, tá? Se alguém quer seguir carreira em multinacional, se acostume aí com essa diversidade de culturas e de nomes. Mas enfim, então eu falei para vocês que tem duas características aqui. A primeira característica é de fato a hierarquia e a segunda característica é a função, por isso que também chama funcional. Como assim função, pessoal? Cada cargo
é responsável por uma única área ou uma única função dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o caso do August, ele cuida de quê? Das finanças. E a Alan cuida do marketing. Então, o August não vai cuidar do marketing junto com a Alan, não, ela vai cuidar do marketing sozinha, assim como ele, né, obviamente com a equipe dele aqui, vai cuidar das finanças. Então, você não tem sobreposição de funções dentro da empresa. Por isso que este organograma se chama organograma funcional, tá bom? Você pode chamar ele de funcional, porque a ênfase é na função, ou você pode chamar ele de militar, porque a ênfase é na hierarquia. E aqui, pessoal, tem mais uma coisa. Vocês podem ver aqui no caso da Vitória, que ela é assistente da executiva, né? Assistente da Mira. A Vitória, por que esses quadrinhos aqui, esses cargos, não estão ligados à Vitória, mas estão ligados à Mira? Porque a Vitória, ela assessora a Mira aqui, mas ela não tem autoridade sobre esses cargos, tá? Então, se essas caixinhas estivessem ligadas aqui direto, no caso da Vitória, ela teria autoridade sobre os cargos. Mas como não tem, aqui você tem então, um staff, que a gente chama, né? Então, o que é o staff? O staff é uma função de apoio. Por exemplo, o diretor de pessoas na empresa, né? De desenvolvimento de talentos, vamos dizer assim, de gestão de pessoas, ele pode ter uma psicóloga ou um psicólogo assessorando ele, sem que esse psicólogo ou psicóloga faça parte ali da estrutura organizacional ou que tem outras pessoas reportando para ele, tá? Então, isso é muito comum mesmo. E aí você tem outros modelos, né? Você tem um modelo que tem conselho de administração aqui em cima, no caso das empresas de capital aberto, empresas que são negociadas em bolsa de valores, você tem um conselho de administração aqui que está o tempo inteiro acompanhando tudo que a empresa faz, ok? Mas acho que deu para entender a perspectiva do funcional ou militar, né? Vamos partir para o próximo aqui. Outro tipo de organograma é o organograma circular. Este organograma circular, ele é muito utilizado, por exemplo, em cooperativas, é utilizado em empresas que você tem a necessidade de você ter mais liberdade entre os cargos, né? Então, as pessoas elas são mais livres para trabalhar, elas têm mais autonomia. O próprio IFTM, apesar de formalmente você ter um organograma militar, né, ou funcional, informalmente funciona como um organograma circular. Então todo mundo tem ideia das suas responsabilidades. A ênfase é muito mais no seu papel dentro da instituição do que necessariamente na sua relação com chefia, vamos dizer assim, ok? Então, como eu expliquei, né? O organograma circular, a ênfase não é na hierarquia. A hierarquia ela existe, observa só, aqui a mira ela está no centro, tá? Então esse círculo principal aqui é a mira. Todos os outros círculos aqui que estão em volta da mira reportam para ela, estão ligados a ela, né? Então você tem essas bolinhas aqui, por exemplo, que apontam as ligações aqui com a mira. Mas observem que não é apresentado nem de forma hierárquica. Então aqui você tende a ter muito mais decisões, vamos dizer assim, decisões colegiadas, decisões se discute de uma forma muito mais circular, né, de uma forma muito mais sistêmica as questões. Então aqui, claro que você tem as funções. Então, por exemplo, aqui a Keon, né, que é gerente de produção, ela cuida da produção da empresa, tem a Vitória que trabalha com ela, né? Você tem aqui o Ian que cuida do marketing, você tem aqui a outra Mira que cuida de projetos, né? A Flora que cuida das instalações. Então você tem responsabilidades dentro da empresa, mas essas responsabilidades elas obviamente são monitoradas, né? Não significa que você está em um parque de diversão. Então, não tenho chefe, não vou reportar para ninguém, ninguém está me fiscalizando, não é isso. Mas você tem mais liberdade, ok? A ideia aqui é enfocar muito mais quem são as pessoas e o que cada um cuida, do que mostrar a hierarquia da empresa, tá bom? Então, organograma circular
é uma forma de você também mostrar como a empresa funciona. Você tem também um outro modelo, que é o modelo matricial ou modelo por projetos. Este modelo matricial por projetos, ele é muito utilizado em empresas de consultoria. Então, empresas que necessitam formar várias equipes e equipes multidisciplinares, né, ou equipe multicompetentes, vamos dizer assim, né, com pessoas com formação em diversas áreas, utilizam muito esse modelo por projetos. Então, por exemplo, eu tenho um projeto 1 aqui, ó, vamos imaginar que esse projeto 1 é o projeto de análise de viabilidade de um novo produto. Então, no projeto 1 eu tenho a Vitória e tenho o Alexander, né? O Alexander e a Vitória é da parte de finanças, o Alexander é da parte de tecnologia. Então, eu precisei de alguém da área de finanças e alguém da área de tecnologia para analisar a viabilidade de um lançamento de um novo produto. Eu tenho um outro projeto aqui, ó, que eu tenho o Alexander da área de tecnologia, o Alan da área de operações, o Ian da área de marketing. Então, o que essas pessoas vão fazer nesse projeto? Vamos supor que eles estão analisando a viabilidade de uma nova embalagem do produto. Então, da criação de uma nova embalagem ou da mudança das máquinas, né, no sistema de operação para envasar o produto de uma forma diferente. E assim por diante. Né? Eu tenho um projeto 3 aqui que só tem o Alan, um projeto 4, né, que tem o Ian, a Vitória e o Alexander. Então, essa estrutura matricial se chama matricial porque é de fato uma matriz. Você vai colocar de um lado, né, seja na coluna ou nas linhas, os projetos, e você vai preencher com as pessoas que participam de cada um destes projetos, ok? Então, é uma estrutura que pessoalmente eu gosto muito. Eu acho que funciona muito bem, especialmente para empresas menores, né, empresas que estão começando. Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos falar de algumas outras coisas aqui. Quando se pensa, pessoal, em estrutura organizacional, em gestão de pessoas dentro das empresas, existem algumas questões que precisam ser levantadas aqui, tá? Então eu quero que vocês se familiarizem com algumas terminologias que nós utilizamos na administração ou dentro de empreendedorismo, para que até futuramente vocês possam utilizar ou mesmo participar aí de um eventual processo seletivo, já sabendo como essas coisas funcionam, tá bom? Então, primeira coisa que eu falo para vocês, recrutamento. Quando eu falo para vocês, uma empresa precisa estar a todo tempo buscando recrutar novas pessoas e renovando seu quadro, né? Claro que não vai fazer isso com todo o quadro, mas de maneira geral, quanto maior a empresa, maior a necessidade dela de recrutar. O que é recrutamento? Recrutamento envolve duas coisas. Primeiro, eu vou desenhar o perfil da vaga, ou seja, desenhar o perfil do profissional que eu preciso na empresa. Então, esse cara que eu preciso na empresa para ocupar determinado cargo, ele é formado em quê? Ele tem que. Quais são as atitudes que ele tem que ter? Então, qual é o comportamento que eu espero dele? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Será que ele tem que falar outro idioma? Será que ele tem que ter pós-graduação? Qual é o perfil dele? Por isso que eu falo desenhar a vaga, né? Então, o recrutamento começa no momento que você desenha a vaga, então você vai especificar os requisitos da pessoa que você quer na sua empresa e a partir disso você vai anunciar para encontrar candidatos que estejam aptos para a vaga. Meu café está frio aqui, deve ser olho gordo de vocês, tá bom? Mas continua bom. Mas então, pessoal, é o seguinte: eu preciso, primeiro, desenhar o perfil da vaga, deixar claro o profissional que eu quero, e depois comunicar nos meios corretos que eu estou buscando esse profissional. Então, como é que eu vou, o que eu vou utilizar para fazer recrutamento? Eu posso anunciar em revista, eu posso anunciar em jornal, eu posso visitar as instituições de ensino. Com muita frequência, os coordenadores de curso do Instituto Federal recebem, por exemplo, vagas de empresas, né? E aí você tem todo o perfil do candidato que eles esperam.
Então eu preciso pensar em estratégias de como é que eu vou recrutar. Recrutar significa definir a vaga e em seguida comunicar para os candidatos a existência dessa vaga. O recrutamento termina quando eu recebo currículos ou recebo pessoas interessadas no meu processo seletivo. E aí eu preciso selecionar, né? Então eu recebi lá, eu tenho uma vaga, eu recebi 10 pessoas, como que eu vou selecionar essas pessoas? E aí entra, né, uma outra terminologia, um outro conceito muito importante aqui, que as empresas precisam praticar, que é a seleção de candidatos. De maneira geral, nós temos três ferramentas mais utilizadas nesse processo de seleção, que é o currículo. Então, o que é o currículo? O currículo é um resumo da sua formação, do seu histórico profissional, de quem você é, dos seus interesses. Currículo, uma ou duas páginas, né, explicando sobre isso. Inclusive, futuramente, se vocês quiserem, eu posso fazer um curso, uma palestra, alguma coisa só sobre currículo. Mas, enfim, o currículo é a sua apresentação preliminar, né, em uma ou duas páginas. E aí você tem entrevista. Nesse processo de entrevista, a empresa ela vai buscar, primeiro, validar aquelas informações que estão no currículo e, segundo, conhecer melhor o candidato. Então, se alguma informação ali ficou pendente, se alguma coisa, se existe dúvida sobre alguma questão do candidato, a empresa vai buscar compreender ali na entrevista. E você tem algumas empresas também que praticam dinâmicas, né, que geralmente são monitoradas por psicólogos, que essas dinâmicas têm o objetivo de colocar o candidato em uma situação e observar como é que o candidato reage. Então, qual é o potencial do candidato para trabalhar em equipe, qual o potencial de liderança, de comunicação, de resolver problemas, né? Tudo isso as dinâmicas conseguem avaliar aí do candidato. Beleza? Então, uma vez que eu fiz o recrutamento, defini minha vaga, comuniquei minha vaga, recebi candidatos, selecionei candidatos, eu vou partir para uma outra fase aqui dentro da empresa, que é o treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento são coisas diferentes. O treinamento eu faço assim que eu recebi alguém na minha empresa. Então, eu recebi um novo profissional aqui. O que eu vou fazer? Eu vou treiná-lo, eu vou ensiná-lo a trabalhar aqui dentro da empresa. Quando eu trabalhei na Alcoa, né, que é uma empresa de alumínio, a maior empresa de alumínio do mundo, empresa americana, a gente teve 7 dias, na verdade não foi 7 dias, foram 5 dias de treinamento, então uma semana de treinamento. E aí explicavam várias coisas de como a empresa funcionava, né? Então, as certificações que a empresa tinha, como é que era a ISO 9000, como é que era a ISO 14000, como que a empresa, quais eram as políticas de incentivo, o que se podia fazer, o que não se podia fazer dentro da empresa. Então, isso é treinamento. Inclusive, você ensinar a pessoa a trabalhar no treinamento. Você contrata alguém, né? Seja em uma função. Vamos pegar uma função mais básica, né? Exemplo. Ah, não, vou contratar alguém para trabalhar no caixa da minha empresa. Então, a pessoa vai receber pagamentos ali. Se você não ensina como funciona o sistema, como é que ela lida com o cliente, quais são as opções que o cliente tem para pagar, né? Então qual é o processo que tem ali de pagamento e faturamento, ela não vai fazer bem feito. Então daí a importância de treinar todo mundo que entra na empresa. E aí eu tenho um outro conceito chamado desenvolvimento, que funciona da seguinte forma: você vai preparar alguém para que a pessoa tenha ascensão na carreira dentro da sua empresa. Então, vamos supor, você tem uma excelente pessoa que trabalha ali na empresa em uma função mais operacional. Você enxerga nela um potencial de ser gerente. Então, você precisa, para transformar aquele profissional de operação em um gerente, você precisa desenvolvê-lo. Esses programas, por exemplo, de trainee, que as grandes empresas abrem, nada mais é do que você pegar um profissional ali, recém-formado, treiná-lo e desenvolvê-lo para que ele, de fato, esteja apto a ocupar um cargo de gerência, um cargo de direção e assim por diante. Tá bom? As empresas também precisam se preocupar com cargos e salários, tá? Então, não é só salário que motiva, obviamente, não é só salário que motiva, e nem é só
a ascensão profissional que motiva, tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês a respeito de motivação no ambiente profissional, tá bom? Para vocês, para quebrar um pouquinho aqui nossa aula e eu já volto, beleza? Pode rodar. What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually you could eventually become a master of it. The only way to become a master of something is to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others will. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like, doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all wretch and no vomit. It never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question, what do I desire? Beleza, turma. Então, não é só salário que motiva, né? Mas você precisa ter uma estrutura salarial que seja compensatória, que o indivíduo, por que eu vou trabalhar nessa empresa e não em outra? Pelo menos justa, em termos de mercado, tem que ser. Assim como os cargos definidos dentro da empresa. Entra uma pessoa para trabalhar com você. Poxa, se ela for uma pessoa boa de trabalho, ela não vai querer ficar o tempo inteiro no mesmo cargo, o tempo todo. Então você precisa dar opções para ela, para que ela consiga ali ter uma ascensão profissional. O que eu vejo muito em empresas que estão começando, né, em startups especialmente, bonificando as pessoas que trabalham na empresa por muito tempo com participação acionária. Então funciona assim, olha, se você ficar aqui comigo 5 anos na empresa, você vai ganhar 2% da empresa. E se você ficar mais 5 anos, você vai ganhar mais 3%. Então, você vai ter 5% da empresa, por exemplo. Claro que vai depender do caso. Existem casos e casos. Cada empresa elabora uma estratégia de ter um tipo. Mas a Google, por exemplo, a massagista da Google, ela ficou milionária. Ela começou quando a empresa ainda funcionava numa garagem, né? Então, eles já pensavam nisso, né? Então, ela prestava serviço para a empresa desde que ela era uma empresa pequenininha, e ela foi crescendo dentro da empresa e se tornou milionária, porque a empresa virou uma empresa bilionária e ela recebia participação em ações ali da empresa.
Beleza? E por fim, pessoal, não menos importante, eu tenho a avaliação de desempenho. O que é a avaliação de desempenho? Quais são os critérios que os indivíduos dentro da empresa são avaliados? Então, todo mundo precisa ser avaliado. Se você não avalia, se você não controla o trabalho que está sendo executado, você não sabe se está bom ou ruim. Então, quais são os critérios? Eu preciso definir os critérios, a periodicidade da avaliação, quem vai avaliar quem. A avaliação ela pode ser o que a gente chama de avaliação vertical, então o chefe avalia o subordinado, ou ela pode ser uma avaliação 360 graus, onde todas as pessoas se avaliam ali dentro, né? Ou a equipe se avalia. Então, preciso definir qual vai ser a minha estratégia de avaliação, assim como os critérios. Quando no meu primeiro ou segundo ano como sócio da Mitar, empresa de tecnologia, né, que eu já falei para vocês, eu criei um sistema de avaliação que inicialmente, se eu não me engano, tinha 14 ou 15 pontos de avaliação. Então você avaliava uma série de coisas ali. Assiduidade do indivíduo, ou seja, se ele atrasava ou não atrasava para chegar, assim, capacidade de comunicação e assim por diante. Nós reduzimos, no final, a avaliação para 3 pontos apenas. Tá? 3 pontos, mas era um sistema de avaliação onde todo mundo avaliava todo mundo. Esses 3 pontos, eu preciso me lembrar aqui, mas era postura profissional, então o indivíduo se porta como alguém que nós enxergamos como profissional aqui dentro, tá? Capacidade de trabalhar em equipe, ok? Então a pessoa ela consegue trabalhar de forma sintonizada, de forma sincronizada com as outras que estão aqui, ela soma para a equipe ou ela subtrai da equipe, ok? Então era postura profissional, capacidade de trabalhar em equipe e as entregas, né, que era o índice de eficácia do indivíduo. Então o indivíduo ele fazia as entregas no tempo, de fato ele era eficaz, ele conseguia entregar o que era combinado com ele. Então basicamente essas 3 coisas que por fim eram avaliadas ali dentro. A gente saiu de uma avaliação de 14 pontos para uma avaliação de 3 pontos, onde você teria a oportunidade de ser avaliado por muito mais pessoas. Tá bom? Moçada, então para a gente finalizar aqui, eu quero propor uma atividade. E essa atividade é a seguinte: eu quero que vocês desenvolvam um organograma para a empresa de vocês. Então pensem aí no negócio que vocês já têm trabalhado, ou se quiserem pensar em outro negócio, não tem problema, desde que vocês escrevam o que é. E aí me apresente um organograma. Como é que seria essa empresa? Como é que seriam os cargos dentro dessa empresa? Ok? Quem faria o quê? Mas eu preciso pensar só nos meus colegas? Não, não. Pense que você tem um dinheiro para abrir uma empresa e você vai contratar pessoas. Então, não pensa só em você, o cargo que você ocuparia. Como é que seria o funcionamento da empresa? Se você tendo que contratar pessoas, cada pessoa tendo uma função específica, como é que seria? Ok? Eu até me lembrei de uma frase que eu ouvia muito na minha graduação em administração, que é: a estrutura segue a estratégia. Então, primeiro você vai elaborar a estratégia da sua empresa, o que você faz, né? Então eu disse para vocês, vocês têm dinheiro para contratar pessoas. E depois vocês vão pensar a estrutura. Tá bom? Pensem sempre nisso. Então, eu vou montar uma estrutura para quê? Para que essa estrutura possibilite que minha empresa funcione bem e continue avançando. Vou dar mais um golinho nesse café frio, que mesmo frio está muito bom. E a gente se fala adiante. Abraço a todos.